144. Utilidade relativa. Mais à noite, que a boa conselheira ponderou que a cortesia mandava obedecer aos desejos da minha antiga dama. Letras vencidas, urde pagá-las, disse eu ao levantar-me. Depois do almoço fui à casa de Deplácida, achei um molho de ossos, envolto em mulambos, estendido sobre um catre velho. E nauseabundo, dei-lhe algum dinheiro. No dia seguinte fui-la transportar para a Misericórdia, onde ela morreu uma semana depois. Minto, e amanheceu morta, saiu da vida às escondidas. Tal qual entrará. Outra vez perguntei, a mim mesmo, como no capítulo 75, se era para isto que o sacristão da Sé e a doceira trouxeram Dona Plácida à luz, num momento de simpatia específica. Mas adverti logo que, se não fosse Deplácida, talvez os meus amores com Virgília tivessem sido interrompidos, ou imediatamente quebrados, em plena efervescência. Tal foi, portanto, a utilidade da vida de Deplácida. Utilidade relativa, convenho. Mas que diacho absoluto nesse mundo? 145. Simples repetição. Quanto aos 5 contos, não vale a pena dizer que um canteiro da vizinhança fingiu-se namorado de Deplácida, logrou espertar-lhe os sentidos, ou a vaidade, e casou com ela. No fim de alguns meses inventou um negócio, vendeu as apólices e fugiu com o dinheiro. Não vale a pena. É o caso dos cães do Quincas Borba. Simples repetição de um capítulo. 146. O programa. Urgia fundar o jornal. Redigi o programa, que era uma aplicação política do humanitismo, somente, como o Quincas Borba não houvesse ainda publicado o livro que aperfeiçoava de ano em ano, assentamos de lhe não fazer nenhuma referência. Quincas Borba exigiu apenas uma declaração, autógrafa e reservada, de que alguns princípios novos aplicados à política eram tirados do livro dele, ainda inédito. Era a fina flor dos programas, prometia curar a sociedade, destruir os abusos, defender os sãos princípios de liberdade e conservação, fazia um apelo ao comércio e à lavoura, citava Guizot e Ledru Rollin, e acabava com esta ameaça, que o Quincas Borba achou mesquinha e local, na nova doutrina que professamos há de inevitavelmente derrubar o atual ministério. Confesso que, nas circunstâncias políticas da ocasião, o programa pareceu-me uma obra-prima. A ameaça do fim, que o Quincas Borba achou mesquinha, demonstrei-lhe que era saturada do mais puro humanitismo, e ele mesmo o confessou. Depois, porquanto o humanitismo não excluía nada, as guerras de Napoleão e uma contenda de cabras eram, segundo a nossa doutrina, a mesma sublimidade, com a diferença que os soldados de Napoleão sabiam que morriam, coisa que aparentemente não acontece às cabras. Ora, eu não fazia mais do que aplicar às circunstâncias a nossa fórmula filosófica. Humanitas queria substituir Humanitas para a consolação de Humanitas. Tu és o meu discípulo amado, o meu califa, bradou o Quincas Borba, com uma nota de ternura, que até então lhe não ouvirá. Posso dizer como o grande Muhammad, nem que venham agora contra mim o sol e a lua, não recuarei das minhas ideias. Crê, meu caro Brás Cubas, que esta é a verdade eterna, anterior aos mundos, posterior aos séculos. 147. O desatino. Mandei logo para a imprensa uma notícia discreta, dizendo que provavelmente começaria a publicação de um jornal oposicionista, daí a algumas semanas, redigido pelo Dr. Brás Cubas. Quincas Borba, a quem li a notícia, pegou da pena, e acrescentou ao meu nome, com uma fraternidade verdadeiramente humanística, esta frase? Um dos mais gloriosos membros da passada Câmara. No dia seguinte entra-me em casa o Cotrim. Vinha pouco transtornado, mas dissimulava,
afetando o sossego e até a alegria. Vira a notícia do jornal, e achou que devia, como amigo e parente, dissuadir-me de semelhante ideia. Era um erro fatal. Mostrou que eu ia colocar-me numa situação difícil, e, de certa maneira, trancar as portas do parlamento. O ministério não só lhe parecia excelente, o que aliás podia não ser a minha opinião, mas com certeza viveria muito, e que podia eu ganhar com indispô-lo contra mim? Sabia que alguns dos ministros me eram afeiçoados, não era impossível uma vaga, e interrompi-o nesse ponto, para lhe dizer que meditara muito o passo que ia dar, e não podia recuar uma linha. Cheguei a propor-lhe a leitura do programa, mas ele recusou energicamente, dizendo que não queria ter a mínima parte no meu desatino. É um verdadeiro desatino, repetiu ele, pense ainda alguns dias, e verá que é um desatino. A mesma coisa disse Sabina, à noite, no teatro. Deixou a filha no camarote, com o Cotrim, e trouxe-me ao corredor. Mano Brás, que é que você vai fazer? Perguntou-me aflita. Que ideia é essa de provocar o governo, sem necessidade, quando podia? Expliquei-lhe que não me convinha mendigar uma cadeira no parlamento, que a minha ideia era derrubar o ministério, por não me parecer adequado à situação, e a certa fórmula filosófica, afiancei que empregaria sempre uma linguagem cortês, embora enérgica. A violência não era especiaria do meu paladar. Sabina bateu com o leque na ponta dos dedos, abanou a cabeça e tornou ao assunto com um ar de súplica e ameaça. Alternadamente eu disse-lhe que não, e que não. Desenganada. Lançou-me em rosto preferir os conselhos de pessoas estranhas e invejosas aos dela e do marido. Pois siga o que lhe parecer. Concluiu, nós cumprimos a nossa obrigação. Deu-me as costas e voltou ao camarote. 148. O problema insolúvel. Publiquei o jornal. 24 horas depois, aparecia em outros uma declaração do Cotrim, dizendo, em substância, que posto não militasse em nenhum dos partidos em que se dividia a pátria, achava conveniente deixar bem claro que não tinha influência nem parte direta ou indireta na folha de seu cunhado, o Dr. Brás Cubas, cujas ideias e procedimento político inteiramente reprovava o atual ministério. Como aliás qualquer outro composto de iguais capacidades. Parecia-lhe destinado a promover a felicidade pública. Não podia acabar de crer nos meus olhos. Esfreguei-os uma e duas vezes, e reli a declaração inoportuna, insólita e enigmática. Se ele nada tinha com os partidos, que lhe importava um incidente tão vulgar como a publicação de uma folha? Nem todos os cidadãos que acham bom ou mal um ministério fazem declarações tais pela imprensa, nem são obrigados a fazê-las. Realmente, era um mistério a intrusão do Cotrim neste negócio, não menos que a sua agressão pessoal. Nossas relações até então tinham sido lhanas e benévolas, não me lembrava nenhum dissentimento. Nenhuma sombra, nada, depois da reconciliação. Ao contrário, as recordações eram de verdadeiros obséquios, assim, por exemplo, sendo eu deputado, pude obter-lhe uns fornecimentos para o arsenal de marinha, fornecimentos que ele continuava a fazer com a maior pontualidade, e dos quais me dizia algumas semanas antes, que no fim de mais 3 anos, podiam dar-lhe uns 200 contos. Pois a lembrança de tamanho obséquio não teve força para obstar que ele viesse a público enxovalhar o cunhado. Devia ser muito poderoso e motivo da declaração que o fazia cometer ao mesmo tempo um destempero e uma ingratidão. Confesso que era um problema insolúvel. 149. Teoria do benefício.
tão insolúvel que o Quincas Borba não pôde dar com ele, apesar de estudá-lo longamente e com boa vontade. Ora a Deus! Concluiu, nem todos os problemas valem 5 minutos de atenção. Quanto à censura de ingratidão, Quincas Borba rejeitou-a inteiramente, não como improvável, mas como absurda, por não obedecer às conclusões de uma boa filosofia humanística. Não me podes negar um fato, disse ele, é que o prazer do beneficiador é sempre maior que o do beneficiado. Que é o benefício? É um ato que faz cessar certa privação do beneficiado. Uma vez produzido o efeito essencial, isto é, uma vez cessada a privação, torna o organismo ao estado anterior, ao estado indiferente. Supõe que tens apertado em demasia o cós das calças, para fazer cessar o incômodo, desabotoas o cós. Respiras, saboreias um instante de gozo, o organismo torna a indiferença, e não te lembras dos teus dedos que praticaram o ato. Não havendo nada que perdure, é natural que a memória se esvaeça, porque ela não é uma planta aérea, precisa de chão. A esperança de outros favores, é certo, conserva sempre no beneficiado a lembrança do primeiro, mas este fato, aliás dos mais sublimes que a filosofia pode achar em seu caminho, explica-se pela memória da privação, ou, usando de outra fórmula, pela privação continuada na memória, que repercute a dor passada e aconselha a precaução do remédio oportuno. Não digo que, ainda sem esta circunstância, não aconteça, algumas vezes, persistir a memória do obséquio, acompanhada de certa afeição mais ou menos intensa, mas são verdadeiras aberrações, sem nenhum valor aos olhos de um filósofo. Mas, repliquei eu, se nenhuma razão há para que perdure a memória do obséquio no obsequiado, menos há de haver em relação ao obsequiador. Quisera que me explicasses este ponto. Não se explica o que é de sua natureza evidente, retorquiu o Quincas Borba, mas eu direi alguma coisa mais. A persistência do benefício na memória de quem o exerce explica-se pela natureza mesma do benefício e seus efeitos. Primeiramente ao sentimento de uma boa ação, e dedutivamente à consciência de que somos capazes de boas ações. Em segundo lugar, recebe-se uma convicção de superioridade sobre outra criatura, superioridade no estado e nos meios. Esta é uma das coisas mais legitimamente agradáveis, segundo as melhores opiniões, ao organismo humano. Erasmo, que no seu elogio da sandice escreveu algumas coisas boas, chamou a atenção para a complacência com que dois burros se coçam um ao outro. Estou longe de rejeitar essa observação de Erasmo, mas direi o que ele não disse, a saber, que se um dos burros coçar melhor o outro, esse há de ter nos olhos algum indício especial de satisfação. Por que é que uma mulher bonita olha muitas vezes para o espelho, senão porque se acha bonita, e porque isso lhe dá certa superioridade sobre uma multidão de outras mulheres menos bonitas ou absolutamente feias? A consciência é a mesma coisa, remira-se a miúdo quando se acha bela. Nem o remorso é outra coisa mais do que o trejeito de uma consciência que se vê hedionda. Não esqueças que, sendo tudo uma simples irradiação de humanitas, o benefício e seus efeitos são fenômenos perfeitamente admiráveis. 150. Rotação e translação. Há em cada empresa, afeição ou idade um ciclo inteiro da vida humana. O primeiro número do meu jornal encheu-me a alma de uma vasta aurora, coroou-me de verduras, restituiu-me a lepidez da mocidade. 6 meses depois bati a hora da velhice, e daí a 2 semanas a da morte, que foi clandestina, como a de D. Plácida. No dia em que o jornal amanheceu morto, respirei como um homem que vem de longo caminho. De modo que,
se eu disser que a vida humana nutre de si mesma outras vidas, mais ou menos efêmeras. Como o corpo alimenta os seus parasitas, creio não dizer uma coisa inteiramente absurda. Mas, para não arriscar essa figura menos nítida e adequada, prefiro uma imagem astronômica. O homem executa a roda do grande mistério. Um movimento duplo de rotação e translação tem os seus dias, desiguais como os de Júpiter, e deles compõe o seu ano mais ou menos longo. No momento em que eu terminava o meu movimento de rotação, concluía Lobo Neves o seu movimento de translação. Morria com o pé na escada ministerial. Correu ao menos durante algumas semanas, que ele ia ser ministro, e pois que o boato me encheu de muita irritação e inveja, não é impossível que a notícia da morte me deixasse alguma tranquilidade, alívio, e 1 ou 2 minutos de prazer. Prazer é muito, mas é verdade. Juro aos séculos que a pura verdade. Fui ao enterro. Na sala mortuária achei Virgília, ao pé do féretro, a soluçar. Quando levantou a cabeça, vi que chorava. Deveras. Ao sair o enterro, abraçou-se ao caixão, aflita. Vieram tirá-la e levá-la para dentro. Digo-vos que as lágrimas eram verdadeiras. Eu fui ao cemitério e, para dizer tudo, não tinha muita vontade de falar. Levava uma pedra na garganta ou na consciência. No cemitério, principalmente quando deixei cair a pá de cal sobre o caixão, no fundo da cova, o baque surdo da cal deu-me um estremecimento passageiro, é certo, mais desagradável, e depois à tarde tinha o peso e a cor do chumbo. O cemitério, as roupas pretas. 151. Filosofia dos epitáfios. S. Aí, afastando-me dos grupos, e fingindo ler os epitáfios. E, aliás, gosto dos epitáfios. Eles são, entre a gente civilizada, uma expressão daquele pio e secreto egoísmo que induz o homem a arrancar à morte um farrapo ao menos da sombra que passou. Daí vem, talvez, a tristeza inconsolável dos que sabem os seus mortos na vala comum. Parece-lhes que a podridão anônima os alcança eles mesmos. 152. A moeda de Vespasiano. Tinham ido todos, só o meu carro esperava pelo dono. Acendi um charuto, afastei-me do cemitério. Não podia sacudir dos olhos a cerimônia do enterro, nem dos ouvidos os soluços de Virgília. Os soluços, principalmente, tinham o som vago e misterioso de um problema. Virgília traíra o marido, com sinceridade, e agora chorava, ou com sinceridade. Eis uma combinação difícil que não pude fazer em todo o trajeto. Em casa, porém, apeando-me do carro, suspeitei que a combinação era possível, e até fácil. Meiga natura. A taxa da dor é como a moeda de Vespasiano, não cheira a origem, e tanto se colhe do mal como do bem. A moral repreenderá, porventura. A minha cúmplice é o que te não importa, implacável amiga. Uma vez que lhe recebeste pontualmente as lágrimas. Meiga. 3 vezes meiga natura. 153. O alienista. Começo a ficar patético e prefiro dormir. Dormi, sonhei que era nababo, e acordei com a ideia de ser nababo. Eu gostava, às vezes, de imaginar esses contrastes de região, estado e credo. Alguns dias antes tinha pensado na hipótese de uma revolução social, religiosa e política, que transferisse o arcebispo de Cantuária a simples coletor de Petrópolis. E fiz longos cálculos para saber se o coletor eliminaria o arcebispo, ou se o arcebispo rejeitaria o coletor, ou que porção de arcebispo pode jazer num coletor, ou que soma de coletor pode combinar com um arcebispo, etc. Questões insolúveis, aparentemente, mas na realidade perfeitamente solúveis, desde que se atenda que pode haver num arcebispo 2 arcebispos, o
da bula e o outro. Está dito, vou ser nababo. Era um simples gracejo, disse-o, todavia, ao Quincas Borba, que olhou para mim com certa cautela e pena, levando a sua bondade a comunicar-me que eu estava doido. Ri-me a princípio, mas a nobre convicção do filósofo incutiu-me certo medo. A única objeção contra a palavra do Quincas Borba é que não me sentia doido, mas não tendo geralmente os doidos outro conceito de si mesmos, tal objeção ficava sem valor. E vede-se. Há algum fundamento na crença popular de que os filósofos são homens alheios às coisas mínimas. No dia seguinte, mandou-me o Quincas Borba um alienista. Conhecia-o, fiquei aterrado. Ele, porém, ouve-se com a maior delicadeza e habilidade, despedindo-se tão alegremente que me animou a perguntar-lhe se deveras me não achava doido. Não, disse ele sorrindo, raros homens terão tanto juízo como o senhor. Então o Quincas Borba enganou-se redondamente. E depois, ao contrário, se é amigo dele, e peço-lhe que o distraia, e que justos céus! Parece-lhe um homem de tamanho espírito, um filósofo. Não importa, a loucura entra em todas as casas. Imaginem a minha aflição. O alienista, vendo o efeito de suas palavras, reconheceu que eu era amigo do Quincas Borba e tratou de diminuir a gravidade da advertência. Observou que podia não ser nada, e acrescentou até que um grãozinho de sandice, longe de fazer mal, dava certo pico à vida. Como eu rejeitasse com horror esta opinião, o alienista sorriu e disse-me uma coisa tão extraordinária, que não merece menos de um capítulo. 154. Os navios do Pireu. Há de lembrar-se, disse-me o alienista, daquele famoso maníaco ateniense, que supunha que todos os navios entrados no Pireu eram de sua propriedade. Não passava de um pobretão, que talvez não tivesse para dormir, a cuba de Diógenes, mas a posse imaginária dos navios valia por todas as dracmas da Hélade. Ora bem, há em todos nós um maníaco de Atenas, e quem jurar que não possuiu alguma vez, mentalmente, 2 ou 3 patachos, pelo menos, pode crer que jura falso. Também o senhor? Perguntei-lhe. Também eu. Também eu. Também o senhor, e o seu criado, não menos, se é seu criado esse homem que ali está sacudindo os tapetes à janela. De fato, era um dos meus criados que batia os tapetes. Enquanto nós falávamos no jardim, ao lado. O alienista notou. Então que ele escancarara as janelas todas deste longo tempo. Que alçara as cortinas, que devassara o mais possível a sala, ricamente alfaiada, para que a vissem de fora, e concluiu. Este seu criado tem a mania do ateniense, crê que os navios são dele uma hora de ilusão que lhe dá a maior felicidade da terra. 155. Reflexão cordial. S. E o alienista tem razão, disse eu comigo, não haverá muito que lastimar o Quincas Borba, é uma questão de mais ou de menos. Contudo, é justo cuidar dele, e evitar que lhe entrem no cérebro maníacos de outras paragens. 156. Orgulho da servilidade. Quincas Borba divergiu do alienista em relação ao meu criado. Pode-se, por imagem, disse ele, atribuir ao teu criado a mania do ateniense, mas imagens não são ideias nem observações tomadas à natureza. O que o teu criado tem é um sentimento nobre e perfeitamente regido pelas leis do humanitismo, é o orgulho da servilidade. A intenção dele é mostrar que não é criado de qualquer. Depois chamou a minha atenção para os cocheiros de casa grande, mais impertigados que o amo, para os criados de hotel, cuja solicitude obedece às variações sociais da freguesia, etc. É
concluiu que era tudo a expressão daquele sentimento delicado e nobre, prova cabal de que muitas vezes o homem, ainda engraxar botas, é sublime. 157. A frase brilhante. Sublime és tu, bradei eu, lançando-lhe os braços ao pescoço. Com efeito, era impossível crer que um homem tão profundo chegasse à demência, foi o que lhe disse após o meu abraço, denunciando-lhe a suspeita do alienista. Não posso descrever a impressão que lhe fez a denúncia. Lembra-me que ele estremeceu e ficou muito pálido. Foi por esse tempo que eu me reconciliei outra vez com o Cotrim, sem chegar a saber a causa do dissentimento. Reconciliação oportuna, porque a solidão pesava-me, e a vida era para mim a pior das fadigas, que é a fadiga sem trabalho. Pouco depois fui convidado por ele a filiar-me numa ordem terceira, o que eu não fiz sem consultar o Quincas Borba. Vai, se queres, disse-me este, mais temporariamente. Eu trato de anexar à minha filosofia uma parte dogmática e litúrgica. O humanitismo há de ser também uma religião, a do futuro, a única verdadeira. O cristianismo é bom para as mulheres e os mendigos, e as outras religiões não valem mais do que essa. Orçam todas pela mesma vulgaridade ou fraqueza. O paraíso cristão é um digno émulo do paraíso muçulmano, e quanto ao Nirvana de Buda não passa de uma concepção de paralíticos. Verás o que é a religião humanística. A absorção final, a fase contrativa, é a reconstituição da substância, não o seu aniquilamento, etc. Vai aonde te chamam, não esqueças, porém, que és o meu califa. E vede agora a minha modéstia, filiei-me na ordem terceira. De asterisco, exerci ali alguns cargos, foi essa a fase mais brilhante da minha vida. Não obstante, calo-me, não digo nada, não conto os meus serviços, o que fiz aos pobres e aos enfermos, nem as recompensas que recebi, nada, não digo absolutamente nada. Talvez a economia social pudesse ganhar alguma coisa, se eu mostrasse como todo e qualquer prêmio estranho vale pouco ao lado do prêmio subjetivo e imediato, mas seria romper o silêncio que jurei guardar neste ponto. Demais, os fenômenos da consciência são de difícil análise. Por outro lado, se contasse teria de contar todos os que a ele se prendessem, e acabava fazendo um capítulo de psicologia. Afirmo somente que foi a fase mais brilhante da minha vida. Os quadros eram tristes, tinham a monotonia da desgraça, que é tão aborrecida como a do gozo. E talvez pior. Mas a alegria que se dá à alma dos doentes e dos pobres, é recompensa de algum valor, e não me digam que é negativa, por só recebê-lo obsequiado. Não, eu recebia-a de um modo reflexo, e ainda assim grande, tão grande que me dava excelente ideia de mim mesmo. 158. 2 encontros. No fim de alguns anos, 3 ou 4, estava enfarado do ofício, e deixei-o, não sem um donativo importante, que me deu direito ao retrato na sacristia. Não acabarei, porém, o capítulo sem dizer que vi morrer no Hospital da Ordem, adivinhem quem? A linda Marcela, e vi-a morrer no mesmo dia em que, visitando um cortiço, para distribuir esmolas, achei. Agora é que não são capazes de adivinhar, achei a flor da moita, Eugênia, a filha de Eusébio do Vilaça, tão coxa como a deixará, e ainda mais triste. Esta, ao reconhecer-me, ficou pálida, e baixou os olhos. Mas foi obra de um instante. Ergueu logo a cabeça, e fitou-me com muita dignidade. Compreendi que não receberia esmolas da minha algibeira, e estendi-lhe a mão, como faria a esposa de um capitalista. Cortejou-me e fechou-se no cubículo. Nunca mais a vi, não soube nada da vida dela,
nem se a mãe era morta, nem que desastre a trouxera a tamanha miséria. Sei que continuava coxa e triste. Foi com esta impressão profunda que cheguei ao hospital, onde Marcelo entrará na véspera, e onde a vi expirar. Meia hora depois, feia, magra, decrépita. 159, semidemência. Compreendi que estava velho, e precisava de uma força. Mas o Quincas Borba partirá 6 meses antes para Minas Gerais, e levou consigo a melhor das filosofias. Voltou 4 meses depois, e entrou-me em casa, certa manhã. Quase no estado em que eu o vira no passeio público. A diferença é que o olhar era outro. Vinha demente. Contou-me que, para o fim de aperfeiçoar o humanitismo, queimara o manuscrito todo. E ia recomeçá-lo. A parte dogmática ficava completa, embora não escrita, era a verdadeira religião do futuro. Juras por humanitas? Perguntou-me. Sabes que sim. A voz mal podia sair-me do peito, e aliás não tinha descoberto toda a cruel verdade. Quincas Borba não só estava louco, mas sabia que estava louco, e esse resto de consciência, como uma frouxa lamparina no meio das trevas, complicava muito o horror da situação. Sabia-o, e não se irritava contra o mal. Ao contrário, dizia-me que era ainda uma prova de humanitas. Que assim brincava consigo mesmo. Recitava-me longos capítulos do livro, e antífonas, e litanias espirituais, chegou até a reproduzir uma dança sacra que inventara para as cerimônias do humanitismo. A graça lúgubre com que ele levantava e sacudia as pernas era singularmente fantástica. Outras vezes, amoava-se a um canto, com os olhos fitos no ar, uns olhos em que, de longe em longe, fulgurava um raio persistente da razão. Triste como uma lágrima. Morreu pouco tempo depois, em minha casa, jurando e repetindo sempre que a dor era uma ilusão, e que Pangloss, o caluniado Pangloss, não era tão tolo como supôs Voltaire.